Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez dentro deste programa, naquele propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar realidades. E hoje nós estamos recebendo aqui 3 pessoas muito especiais, do qual são pessoas que eu tiro o chapéu, para que a gente possa discutir realmente este mês agora, que é o mês do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. E estou com essas 3 pessoas para que a gente possa discutir hoje. Eu estou com a Letícia Helena de Castro Naves, vamos lá. Eu estou com a Letícia Helena de Castro Naves, psicóloga clínica, docente do curso de psicologia do Grupo Unis, especialista em terapia cognitiva comportamental e especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Estou também com a Aline Neves, enfermeira e mestre em enfermagem pela Unifal, docente do Grupo Unis da disciplina de Oncologia, enfermeira da Saúde da Família no município de Boa Esperança. Estou aqui também com uma pessoa que tira o chapéu demais, que é a Merivone Mansur Bíscaro, presidente fundadora da Associação Voluntariado de Varginha Vida Viva, com mais de 3.000 pacientes cadastrados hoje. Foi vereadora e presidente da Câmara Municipal de Varginha e tem também magistério. Sejam muito bem-vindas. Vamos então começar essa discussão desse tema muito importante, principalmente nesse mês, né? Outubro Rosa. O que vocês teriam a me dizer sobre isso? É muito prazer, é um prazer muito grande estar aqui para a gente falar um pouquinho dessa campanha do Outubro Rosa. É uma campanha que o Ministério da Saúde traz para nos lembrar a importância da mulher se olhar um pouquinho, né? Se cuidar, pensar um pouco na sua saúde e se prevenir contra essa doença que é o tipo de câncer feminino que mais traz complicações e mata mulheres hoje no Brasil e no mundo. Então eu penso que é muito providencial a gente estar aqui hoje para sensibilizar as mulheres e a população como um todo para esse cuidado, né? Sempre quando a gente fala, principalmente neste mês, desta prevenção, a mulher, a partir de que idade ela deve começar a ter essa atenção, né? Sempre tem que ter consigo mesmo atenção, mas nessa questão do câncer de mama. Sim, a gente priorizava que as mulheres de 50 a 69 anos tinham teoricamente um risco maior. Isso hoje não é uma realidade, nós podemos ter tumores de mama em todas as idades. O Ministério da Saúde, mais uma vez, preconiza que mulheres de 50 a 69 anos façam a mamografia anualmente. Mas a gente, enquanto trabalha no serviço, consegue ver mulheres bem mais jovens desenvolvendo a doença. Então, a gente pede atenção para todas. O ideal é que todos os profissionais da saúde eduquem, né, essas crianças, jovens, nessa prática de se cuidar, de fazer essas verificações. É muito comum a gente encontrar adolescentes, por exemplo, que nunca foram ao ginecologista, que não sabem fazer o autoexame, por exemplo. Sim. E está na hora, né, da gente começar com esse movimento. O Outubro Rosa, ele não pode ser um marco de medo. O Outubro Rosa é para ser um marco de verificação, né, de esperança, enfim, de autocuidado principalmente. No Vida Viva, nós trabalhamos com isso há 25 anos e nós temos um número bem grande de mocinhas a partir de 23 anos. Foi a mais nova que nós já atendemos, já com câncer de mama. E nós temos agora uma de 28 anos que acabou de tirar os 2 seios e estava grávida. Então eu falo que aí vem a providência de Deus, não é? Era risco, não sabiam como ia nascer esses nenéns e graças a Deus ela superou, fez o tratamento como deveria ser, não afetou os nenéns. Então por isso que eu acho que a mulher tem que estar alerta bem mais cedo. Eu acho que isso precisa ser propagado. E agora esse Outubro Rosa, a importância dele é que todos os dias nós ouvimos falar isso. Um fala na televisão, outro fala no rádio, os ginecologistas dão entrevista, só que é marcante ter um mês para isso. Todos estão alertas para esse mês, que é o mês da mulher,
como você disse, de se cuidar, de descobrir, porque tem gente que fala assim, procurar para quê? Acha? Claro que tem que achar para tratar certo, não é? Então, o exame da mama, essa mamografia antes, muito tarde, né? Isso aí eu defendi em Brasília isso, que precisava ser antecipada essa data, não podia ser depois de 50 anos. E uma coisa que eu acho que aqui então ficou muito claro com a fala de vocês, é o mito que câncer de mama atinge mulher com mais idade. Isso é o mito. Isso nós podemos falar que é o mito. Quando a gente está nessa discussão, né, que tem que realmente estar muito alerta para isso. A hereditariedade afeta ou não? De repente uma pessoa fala assim, não, minha mãe não teve, né, minha avó não teve, ninguém teve, eu não preciso ter esse cuidado. Ou então vice-versa. Afeta? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Um fator isolado não é responsável pelo aparecimento de câncer, nem de mama, nem de nenhum tipo. O que precisa saber é que, claro, mulheres que têm câncer de mama na família ou outro tipo de câncer, elas têm uma predisposição maior, mas isso de forma isolada não quer dizer nada. O aparecimento é relacionado a vários fatores hereditários, sim, comportamentais, sociais, emotivos, né? Então, a gente tem uma gama de fatores, mas, sim, as mulheres que têm mães, irmãs, parentes de primeiro grau, né, familiares de primeiro grau que têm a doença, elas têm uma predisposição maior. É uma sina? É uma lógica? Não, não é. Mas precisamos olhar com certo cuidado para essas pessoas. O que a gente costuma falar, até mesmo dentro de saúde mental, é a combinação de dois fatores, né? Genética e ambiente. Então, quando há a combinação dos dois fatores, provavelmente há o adoecimento. Um único fator isolado talvez não dê probabilisticamente um fator de risco, não seja uma situação de risco para a mulher. Então, quando você fala ambiente, você está querendo dizer o que com isso? Hábitos comportamentais, a vida emocional dessa pessoa. A gente pode falar, inclusive, de fatores de risco, né? Sobrepeso, o cuidado tardio com a própria saúde, enfim, são outros fatores de risco quando a gente fala de ambiente. Fumo, sedentarismo, o descontrole do etilismo, da bebida alcoólica, tudo isso tem um fator negativo no desenvolvimento da doença. Não é só um fator isolado, né? Eu sou muito de risco, porque a minha mãe teve câncer de mama em 88 e ela se tratou no AC Camargo. Depois ela veio a ter mais 2 cânceres, quase que de 6 em 6 anos. O meu pai teve câncer de garganta e câncer de próstata. Então eu sou de risco. Eu tomo mais cuidado do que as pessoas normalmente tomam, porque também se preocupa, né, essa hereditariedade. E foi por isso o ter vivido do outro lado, não é, que é a família, porque nós temos que cuidar não só do paciente, mas da família que adoece junto. E aí uma coisa até... Nós passamos por isso lá. A primeira vez que a pessoa chega no consultório e fica sabendo que o problema é câncer, na mama principalmente, que é o mais comum, quando ela chega no Vida Viva, ela está doente, a família e todos precisam da ajuda. Por isso, eu coloquei, há tempos atrás, a acolhida. Então, elas são acolhidas porque ninguém que nunca teve na família pode imaginar o que passa, não é, na família quando tem um problema de câncer. Atualmente, melhorou muito, porque desde que a minha mãe teve o primeiro câncer, a evolução foi enorme, né? Passavam mal demais. Então, hoje, não. Hoje, nós temos drogas que amenizam o enjoo, né? Todos os efeitos colaterais. Mas nós começamos quando nós começamos, nós dávamos o Nalzedron já por indicação médica para quem estava fazendo... há 25 anos atrás, quem estava fazendo quimioterapia, né? Ou outros fazendo outros procedimentos dentro do câncer. Agora, tem uma coisa que
e eu acho que a Merivone disse bem, o câncer, quanto mais rápido diagnosticado, melhor e mais chances a questão da cura. Porque o câncer não quer dizer que é uma sentença de morte mais, né? Como era antes. Ah, não. Por isso, a importância da prevenção, né? Porque, como tem o câncer de mama, nós estamos falando especificamente agora do Outubro Rosa, mas todo tipo de câncer, né? Câncer de intestino, câncer de garganta, câncer, porque tudo quanto é lugar. Agora, este fator, principalmente do Outubro Rosa, é devido, ela é prevenível, né? Ou seja, uma pessoa que faz a prevenção, uma mulher que faz a prevenção pode inclusive evitar. Sim, sim. Eu li e eu queria até tirar essa dúvida com a professora, 95% dos casos, né, diagnosticados logo de imediato é passível de cura. Então a gente está falando de uma estatística muito alta, 95%. A gente fala de tumores que estão assim bem no início. Sim. E eles são bem mais sensíveis à quimioterapia. A quimioterapia é uma medicação que age em células de multiplicação rápida. E todos os tumores, eles começam assim, se multiplicando muito rápido. Depois eles entram numa fase de multiplicação mais lenta. Aí a gente já tem a efetividade desses medicamentos diminuída. Então, quando o tumor ele é descoberto, né, a mulher faz toda essa prevenção, ela participa das ações pontuais do Outubro Rosa, mas as outras desenvolvidas ao longo do ano, vai a seu ginecologista, procura uma saúde da família, e ela é diagnosticada no início, as chances de cura são realmente muito maiores. Quimioterapia, radioterapia, elas têm esse efeito mais benéfico no começo. E se for um tumor passível de cirurgia, ele tem as suas margens melhor delimitadas, então consegue retirar mais fácil. Por isso, da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Pois é, e aí entra também a mutilação da mulher, que é muito menor. E além de nós termos o resultado mais rápido, né, a cura, nós temos também o emocional da mulher, que ao tirar só o quadrante, que é a localização do tumor pequeno que não está ainda com metástase, nós vamos ter a postura da mulher é outra, a aceitação é outra. Não é? E falando de aceitação, nós temos um grupo de mulheres, e só eu que não sou, não tenho, graças a Deus, o câncer, mas elas se comportam muito bem. Então, elas são 18 mulheres, nós temos no WhatsApp, e tem 2 psicólogas que orientam, e eu entro com todas as benesses que o Vida Viva oferece, que elas não sabem. Mas isso que você está falando, inclusive sobre as mutilações, os resultados das cirurgias, justifica tanto o trabalho de acolhimento? Porque o papel da mulher, ele é construído socialmente às vezes. Então a jovem ou a senhora, quando acaba por passar por uma cirurgia, a retirada de um quadrante, como a senhora disse, ou do seio por completo, tem um impacto gigantesco na sua construção social. E falando sobre isso, é interessante que a partir de agora, todas as mulheres que fazem a mastectomia pelo SUS, elas já têm a reconstrução garantida da mama. Talvez não na mesma cirurgia, né, por questões físicas dela mesma, às vezes a cirurgia foi um pouco complicada, mas elas podem retornar e ter as 2 ou uma mama reconstituída. E isso faz toda a diferença. E que já é um avanço gigante. E é muito importante, porque o SUS hoje assumiu, então pode ser feito pelo SUS a reconstrução quase que imediata. E aí, bancando a mãe coruja, o meu filho faz a reconstrução quando retira. Então, ele fala que a mulher, quando acaba a reconstrução, é outra do que entrou para retirar a mama. Ela já sai melhor. E nessas reuniões que eu às vezes faço com elas pessoalmente, fazia antes da pandemia e agora é online, eu falo muito. O seu marido gosta de você, não é do seu seio. Ele gosta de você. Não é? Talvez seja uma coisa importantíssima da gente afastar a mulher dessas construções sociais que nem sempre são benéficas. Ela não se resume a um seio, ela não se resume à aparência física, há coisas que o câncer não tira, que quimioterapia nenhuma tira. E vale a pena, dentro de uma abordagem da psicologia, uma abordagem emocional que qualquer profissional da área da saúde faça, relembrar essa mulher do que ela é para além do câncer. Né? Agora, uma pergunta, né, que eu acho que muitas acabam se fazendo também. A mamografia, ela é obrigatória só quando o exame do toque
percebe-se alguma coisa ou é sempre recomendado fazer? Na verdade, a gente tem 2 tipos de mamografia. A mamografia de rastreio, que é essa que as mulheres devem fazer dos 50 a 69 anos, mas qualquer mulher que percebeu qualquer coisa na mama ou que tem uma história e tem interesse de fazer, ela pode fazer sim. Aliás, deve. Então, mas aí nesse sentido, ela deve buscar a mamografia quando ela sente algo no toque, porque, lógico, a idade é recomendável. Todos nós, com idade, começar alguns determinados exames, né? Mas nesse caso, ou ela pode... Ela tem que procurar o seu ginecologista e ele indica o mastologista se houver dúvida. E aí, como ela falou, em qualquer idade precisa ser feito. E aí a nova lei é que o município é que arca, né? E aqui em Varginha, graças a Deus, nós temos uma cobertura muito boa da prefeitura e até do estado com isso, com as mamografias. Eles têm convênios com vários profissionais da área. Uma coisa que pelo menos aqui para mim está ficando muito clara, e eu acredito para todos aqueles que estão nos vendo, né, é que não tem idade para se desenvolver um câncer de mama, né? Porque antes tem aquele mito, não, só uma mulher mais velha. 2, atenção sempre, independente da idade. 3, toda mulher, como o homem também tem que procurar, né, urologia, mas toda mulher deve também fazer os seus exames regulares no ginecologista, no seu ginecologista. E visto que o homem também tem câncer de mama. Então, mas a incidência, a muito pergunta menor. que eu queria fazer, a incidência, né? O homem pode desenvolver câncer de mama, mas a incidência é muito menor, não é? Uma incidência muito menor, mas que merece toda a atenção, até por questões sociais, né, comportamentais do próprio homem. Acho que é uma doença difícil para nós mulheres de associar, mas para eles também não deve ser fácil, né? Uma dúvida, professora, o uso indiscriminado de hormônios artificiais aumentam as chances em homens e em mulheres? Na verdade, tudo que é descontrolado em excesso tem essa relação. Como a gente já disse, não é um fator específico, isolado, mas sim, pode acontecer sim. E há uma dúvida se a mulher deve fazer reposição hormonal ou não. Como meu filho trabalha nisso, ele sempre me fala, quem te perguntar, você fale, você tem que complementar o que está faltando. O excesso que não é benéfico. Exatamente, é uma dúvida muito comum, aparece às vezes associado com o câncer de mama, mas o melhor caminho é procurar um ginecologista ou médico da confiança, fazer os exames que forem necessários. Se houver necessidade, a reposição é recomendada, se não, não. Nós estamos agora, uma questão que eu até já ouvi isso, né? Pessoas que muitas vezes colocam isso e hoje, com todo respeito, num país onde a gente está negando, às vezes até a vacina, é bom até fazer essa pergunta. Tem várias mulheres, inclusive, a gente escuta falar, não tomo anticoncepcional porque o anticoncepcional ajuda a desenvolver o câncer, né, de mama. O que vocês me dizem disso? Não existem pesquisas que neguem essa hipótese ou que afirmem essa hipótese. Eu li uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologista que fala que as mulheres que tomam anticoncepcional podem ter um aumento da incidência, mas isso não contraindica o uso. Então, acredito que não seja uma verdade total. O que vale a pena a gente pensar muito é que a contribuição social de profissionais da saúde é também ser um educador. Às vezes, educando o seu paciente, o seu cliente acerca do que está acontecendo, faz com que ele tenha acesso aos cuidados da sua saúde, quebre mitos sociais, isso faz com que ele se cuide mais, perceba mais e toda a informação pulveriza.
Então, aquilo que ele ficou sabendo do médico, ele conta para a vizinha, ele conta para o amigo e pronto. A gente constrói a verdade, não mais o mito, né? E buscar as informações nas fontes que são realmente corretas, né? Nada de fake news, Nada pelo de amor fake de news. Deus. Às vezes a menina não vai tomar um anticoncepcional, a mulher vai, né, vai ter uma gravidez indesejada porque ouviu falar que aquilo provoca um câncer e aí as implicações vão ser muito maiores. E nos UBSs hoje, as enfermeiras fazem o toque e esclarecem para todas as mulheres. Então, se a pessoa não tem condição de passar por um médico, né, a demora de uma consulta, na UBS da região que ela mora, ela vai achar essa resposta. Sim, a gente atende mulheres todos os dias nas consultas ginecológicas, não só com o exame clínico das mamas, mas coleta de exame ginecológico, né, do preventivo do colo do útero, do câncer de colo do útero, enrolei, do exame preventivo do câncer de colo de útero e outras questões, até mesmo para a educação e saúde, as mulheres que têm dúvidas, a UBS é muito capilarizada nesse sentido. A gente acolhe todo mundo com as dúvidas, com as questões que forem. Agora, vocês que já estão já convivendo há muito tempo, militando, digamos assim, né, há muito tempo na área, está crescendo a consciência das nossas mulheres ou da população enquanto todo que é necessário ter esse cuidado preventivo? Ou de repente não? Porque nós temos campanha, a gente discute, né? Está tendo resultado? Ou se, Olha, eu acho que todas as pessoas hoje, além de computador, acho que todas têm o WhatsApp, não, o celular. Celular, peraí. Hoje, todas as pessoas têm acesso ao computador e ao celular. Então, ninguém é muito cru mais. Uma vez por mês, nós chamamos lá no Vida Viva, mesmo nessa época, porque nós alugamos tendas para colocar por fora do hospital da oncologia, então ali eles tomam o cafezinho deles todos os dias. E nós sempre chamamos alguém para ir falar. É bom ter conhecido vocês duas, que eu não conheci, e vocês já estão convidadas, viu? Para ir falar com as nossas mulheres, com os nossos homens, né, sobre a prevenção e que tudo que é descoberto logo, como já foi falado, tem resultado melhor, né? Então, ali elas são muito esclarecidas e nós temos por dia, no mínimo, 300 pessoas passando por ali. Ainda que elas tenham muita informação, a gente bate muito de frente com a questão do medo dessas mulheres. Então, muitas vezes elas percebem alguma diferença, percebem alguma coisa nas mamas, mas se interiorizam e não expressam aquilo, não falam. E quando por preconceito ou por medo? Medo. Eu acredito que todos os casos mais graves que eu já tive contato, elas tiveram medo. E quando nos procuraram, o câncer já estava numa situação muito avançada, enfim. Então, é importante a gente falar desse Outubro Rosa não como um marco de medo, né? Como a professora Letícia disse. O que eu tenho de percepção dentro do consultório vai muito de encontro com o que você disse. A gente tem um nível de informação muito bom, muito bacana. Então, todo mundo sabe, todo mundo tem celular, acesso a essas informações, mas no campo do fazer, no ir ao médico, no marcar uma consulta, no fazer o autoexame, isso eu vejo ainda deficitário. Eu percebo que a atenção aos cuidados da saúde, em especial o câncer de mama, que a gente está falando hoje, ele só aparece quando bate a porta da família. Então, alguém adoeceu, um vizinho adoeceu, aí pronto, todo mundo fica alarmado. Anterior a isso, a gente vê um movimento muito singelo das pessoas se preocupando, né? Olha, a maioria das nossas mulheres com câncer de mama, elas mesmas descobriram pelo toque. Então, isso é falado por todas, nós fazemos a reunião com todas as nossas funcionárias. Agora, nessa pandemia, nós temos 30 funcionários e eram 200 voluntárias. Essas 30 funcionárias estão fazendo o papel das 200 voluntárias, com muita dificuldade, mas com maior amor, sem remuneração a mais, porque o Vida Viva trabalha com dinheiro dos outros, são doações, né, muito bem-vindas, mas elas aceitam muito bem.
Tanto que agora na tenda nós estamos tendo um público muito maior, né? Porque elas ficam distanciadas, mas nós estamos podendo passar isso tudo para elas. E voltando um pouquinho sobre os anticoncepcionais, hoje há muitos meios também, não é? Nós temos o DIU, que é propagado, isso tem que ser com médico muito bom. Temos outros meios, não é? De contracepção também que precisam ser propagados. As injeções de 1 mês, né? As injeções que são dadas para... E mesmo os anticoncepcionais hoje são muito modernos, né? Então, os efeitos colaterais são menores. Acho que a mulher precisa se orientar, procurar o médico ou um profissional de saúde que ela tenha confiança para que ela possa se esclarecer melhor. Uhum. Gente, nós estamos caminhando para o fim, então nós ficaríamos aqui o tempo todo, mas eu vou me permitir quebrar um pouco o protocolo para aplaudir mesmo a Marivone, né? Porque é uma mulher que não é de hoje, luta, mas luta com força, luta com dificuldade, é aquela pessoa extremamente atuante e que abraça todo mundo nesse projeto. Eu não poderia encerrar esse programa sem te homenagear mesmo por ser essa mulher guerreira e ao mesmo tempo por ser exemplo para todos nós, né? Que sirva de exemplo e temos que estar junto, temos que estar ajudando no que ela necessitar, porque realmente é uma das pessoas que eu tiro o chapéu com força. Para encerrar, gente, eu queria que se vocês pudessem falar para as pessoas que nos ouviram a coisa mais importante sobre o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. O que você falaria, assim, como aquele ponto alto mesmo, para que a gente não esqueça? Eu acho que pode começar pela ordem que nós iniciamos o programa. Eu acho que é bom a gente aproveitar esse momento de discussão, de levantamento de problemáticas, para a gente atualizar e ressignificar a nossa visão. Visão do eu, a visão do futuro, a visão do mundo. O diagnóstico de câncer de mama ele não pode limitar essas 3 visões, em especial a visão do futuro. Há futuro para além do seu diagnóstico. Há futuro do seu eu para além desse diagnóstico também. Não se resuma a um diagnóstico de câncer de mama. Eu acho que esse é a minha principal fala sobre isso. A minha principal fala é para que as mulheres se cuidem, olhem para si. Nós temos tantas atribuições, hoje nós somos mães, nós trabalhamos, nós somos empresários, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente fica em segundo plano. E, na verdade, não pode ser assim, né? Nós precisamos olhar para nós. Então, que seja no outubro, que é uma chamada para que a gente faça isso, mas que a gente não deixe de olhar para nós mesmas e pensar que aquele é o nosso momento, para que a gente se cuide melhor naquele dia, naquela hora, naquele mês mesmo. Quando as pessoas vão para mim, tanto homens como mulheres, todos já tiveram já tiveram aquela revelação que está com câncer. Primeiro, a evolução que nós falamos tanto, é que agora se fala, eu estou com câncer. Antes era aquela doença, ninguém enfrentava. E todo problema, não é, psicóloga? Todo problema que você fala é mais fácil de enfrentar. Então, todos os funcionários são treinados. Olha, nós vamos fazer isso, o seu câncer é um câncer que a gente vê quase todos os dias passar por aqui e temos visto muita cura. Então, quem vai ficar perto, não se omita. Quem que está perto de alguém que teve um diagnóstico positivo, tem que conversar sobre isso. Nós já enfrentamos problemas enormes de filhos falar, não fale com ela que ela tem câncer, ela não sabe. Vai para a oncologia, todos sabem. Se entrou, né, na oncologia do Hospital Bom Pastor, que é o nosso meio, já sabe que está com câncer. Então, isso tem que ser falado, isso tem que ter oração. Os amigos têm que se juntarem em volta, sim, fazer visitas. A pessoa quer falar sobre o que ela está sentindo, sobre as dores, e se abre muito mais com a gente, que é voluntária, que nós estamos para isso e nós tocamos no assunto. Então, eu acho que já é um alívio para a pessoa poder falar, não é?
das dores, do medo de morrer, do tratamento, como são os médicos. Então, quanto mais houver essa possibilidade de diálogo, né? Ainda mais o diálogo com amor, que lá a nossa base é o amor ao paciente, o respeito e a atenção a ele. Gente, eu acho que todos nós hoje tivemos uma aula aqui, né? E tivemos grandes exemplos e principalmente pessoas que conhecem sobre o assunto. Então, nesse mês, vamos ter atenção, vamos ligar, vamos conversar sobre o tema, mas principalmente vamos estar muito junto com aquelas pessoas que também precisam de esclarecimento, precisam também de cuidado. Obrigado e a vocês todos que estão conosco aí nos acompanhando. Valeu! Semana que vem estamos aqui de volta.